Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, nós finalmente damos início às nossas considerações sobre o quarto livro da obra Os Métodos da Ética, do Sigwik, que é justamente o livro sobre o utilitarismo. Então, finalmente, vamos falar diretamente da abordagem do Sigwik, deste método da ética, pelo qual ele é tão conhecido, que é o utilitarismo. Primeiramente, então, vamos direto a uma definição de utilitarismo. Como eu já mencionei, para o Sigwik, o utilitarismo é um hedonismo universalista, quer dizer que ele visa a maior felicidade geral e não apenas a felicidade do indivíduo. A felicidade do indivíduo é uma parte da felicidade geral. Então eu leio aqui para vocês uma definição. O utilitarismo é a teoria ética segundo a qual a conduta que, sob quaisquer circunstâncias dadas, é objetivamente correta, é aquela que produzirá a maior quantidade de felicidade no todo, isto é, levando em consideração todos aqueles cuja felicidade é afetada pela conduta. Agora, de posse dessa definição, nós temos que ter em vista aquele ponto que você já cansou de me ouvir ressaltar, mas que é realmente fundamental para uma compreensão correta do utilitarismo do Sigwik, e por isso eu tenho repetido tanto isso, né? Isso é o critério da correção moral. Veja o que ele diz, né? Qual é a conduta objetivamente correta? Como que eu sei? Como que eu posso classificar uma conduta como sendo objetivamente correta do ponto de vista moral? Então, isso é uma pergunta pelo critério das ações moralmente corretas, o critério de correção moral. E ele diz que o critério é a produção da maior felicidade, de um ponto de vista então somatório, a quantidade de felicidade, tendo em vista todos aqueles que a sua ação for capaz de afetar. Isso é critério. Isso não quer dizer que esse deva ser o fim que você conscientemente busca o tempo todo, que esse critério, deva ser convertido em regra prática, né? Então, o Sigwik está disposto a admitir que se você puder mostrar empiricamente, se a experiência mostrar que a felicidade geral é mais satisfatoriamente alcançada se nós não pensarmos como utilitaristas, então ok, não pensemos. Para ele é simples assim. Isso me remete também, né, a essa ideia de que você não pode refutar o utilitarismo tendo em vista com quais seriam supostamente as consequências práticas da adoção do princípio utilitarista, né? Muita gente acaba desenvolvendo esse tipo de argumento contra o utilitarismo. Se todo mundo fosse utilitarista, né? Ou se eu fosse utilitarista. O que significa isso? Significa normalmente o que essa pessoa quer dizer é, se ela pegasse esse critério de correção moral que eu acabei de mencionar e adotasse esse critério como um princípio prático para a condução da sua própria vida, então haveria tais e tais consequências indesejáveis, né? Então essa é uma maneira ruim de criticar o utilitarismo. Pelo menos um utilitarismo sofisticado como esse do Sigwik, né? Então essa é uma maneira de criticar o utilitarismo que me parece das mais ingênuas, ou pelo menos a maneira de alguém que não leu o Sigwik. O Sigwik é bem conhecido por estar disposto a admitir até que pode ser desejável que as verdades do utilitarismo fiquem desconhecidas da humanidade para sempre. Pode ser que nenhum ser humano deva desconfiar do princípio utilitarista. Isso é refutar, então, o utilitarismo? Não, muito pelo contrário.
Isso é confirmar o utilitarismo, desde que seja isso que nos leve à maior felicidade do maior número dos afetados, então, pela nossa ação, né? Então, isso vai estar de acordo com o critério utilitarista. Então, o utilitarista pode recomendar que as pessoas não apenas não sejam utilitaristas, mas até que não sejam ensinadas sobre o utilitarismo, até que não saibam que o critério é esse, né? Então você tem um critério e pode ser que as pessoas não devam saber sequer que é este o critério. E para o Sigwart não há problema algum, né? O que ele diz é, se a experiência mostra que é assim que o critério que se realiza melhor, se a experiência mostra que é isso que conduz à maior felicidade geral, então ok, então vá lá e esconda o utilitarismo das pessoas e ensine às pessoas uma ética deontológica. Se isso conduzir à maior felicidade, o critério utilitarista sanciona. Agora eu vou ler para vocês uma definição do que é a maior felicidade, então, né? Já que na definição de utilitarismo está contido o conceito de maior felicidade, a nossa compreensão completa, correta do que é o utilitarismo de Sigwart precisa conter também uma definição da maior felicidade. Então veja também, repare como essa definição é quantitativa. A maior felicidade é o maior excedente de prazer com relação à dor. Quer dizer, veja que tem aqui uma comensurabilidade entre a dor e o prazer, né? Uma coisa é capaz de anular a outra, com a dor sendo concebida em comparação com uma quantidade igual de prazer. Então dá para comparar, esse é o ponto dele, né? De tal forma que as duas quantidades contrastadas justamente anulam uma a outra para propósitos de cálculo ético, né? Então, para ele, o cálculo ético aqui é um cálculo entre valores comensuráveis. Eu já discuti isso na aula passada. O Sigwart tem interesse na comparabilidade das opções disponíveis para a nossa escolha, para que a nossa decisão possa ser determinada pela razão. Ele acredita que as opções precisam ser comparáveis entre si. E então ele acredita que a comparabilidade, a nossa capacidade de determinarmos que uma escolha é certa porque é a escolha da opção que é superior, da opção que é melhor, né? Isso é comparar, dizer que uma opção é melhor, dizer que é a opção superior a todas as outras, é estabelecer uma avaliação comparativa. Ele acredita que isso então dependa da possibilidade de que esse cálculo seja efetuado, dessa comensurabilidade dessas opções comparadas. Por isso ele está nos remetendo justamente a uma conversão desses valores em termos de dor e prazer, para nos remetendo então à ideia de que uma certa quantidade de prazer pode ser relacionada a cada opção valiosa e que o mesmo vale para aquilo que causa dor, de tal maneira que dor e prazer possam ser considerados como quantidades que se anulam mutuamente se forem iguais. Então, a maior felicidade consiste justamente naquilo que nesse cálculo representa um excedente de prazer. Quer dizer, a quantidade de dor anulou uma quantidade equivalente, correspondente em prazer. Se ainda sobrou prazer, essa é uma boa opção. Se essa opção é aquela em que sobra mais prazer, existe o maior excedente de prazer, então essa é a melhor opção e não somente uma boa opção.
E ele afirma mesmo, né, explicitamente que todo prazer incluído no cálculo é capaz de ser comparado quantitativamente um com o outro e com toda dor. Então, isso para ele é fundamental, não porque ele tenha um compromisso com algum hedonismo psicológico ou alguma coisa assim. Eu acho que a essa altura do curso vocês já entenderam que o Sigwik não é Hobbes, né? O Sigwik não está dizendo que nós só conseguimos buscar nosso prazer ou o alívio da nossa dor. O Sigwik também não é um subjetivista, ele não está dizendo que aquilo que é bom consiste, por definição, significa aquilo que causa prazer. Ele também não está dizendo, ele não disse que o que é bom é aquilo que é desejado, e mesmo assim ele quer esse cálculo, a possibilidade desse cálculo, e é por isso que ele nos remete ao hedonismo, né? Então o hedonismo entra na filosofia do Sigwik justamente pela necessidade que ele sente de introduzir um valor que seja capaz de nos garantir essa comensurabilidade das nossas opções. É por isso que ele acaba chegando na soma geral da felicidade como o fim último da filosofia dele. Então não é por ser um teórico do valor subjetivo, não é por ser um hedonista psicológico, né? É por estar em busca justamente de algo que nos propicie a realização desse cálculo. E ele acha justamente que esse cálculo só pode ser realizado se nós tivermos por trás de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que devemos fazer, uma relação com aquilo que causa prazer. O que devemos fazer, então, sempre se relaciona de alguma forma na sua justificativa do porquê de ser aquilo que devemos fazer com aquilo que traz prazer. Porque aquilo que traz prazer é justamente aquilo que pode ser, segundo ele, não só medido, mas também comensurado, né? Então ele nos diz, né, esse é um ponto também muito interessante relacionado ao último, que esses sentimentos de prazer ou de dor têm uma certa quantidade intensiva, positiva ou negativa, conforme seja de prazer ou de dor, pode ser também uma quantidade zero, né? A respeito então da sua desejabilidade, e em alguma medida essa quantidade pode ser conhecida, né? De tal maneira que cada uma possa ser ao menos grosseiramente pesada contra qualquer outra em uma escala ideal, né? Então, veja que essa passagem me parece completamente fundamental para que a gente entenda o objetivo do Sigwik, né? O objetivo de pensar aqui os métodos da ética como métodos que servem para determinar respostas certas para problemas práticos, né? É assim que ele pensa cada forma de raciocínio ético, e isso nos explica a sua preferência, por mais que ele nos diga que fará uma análise imparcial dos métodos, né? Isso explica a sua preferência pelo utilitarismo, justamente porque é no hedonismo do utilitarismo que ele encontra ou pensa encontrar essa possibilidade de fixar uma quantidade para o valor de cada opção que seja valiosa e estabelecer ao menos grosseiramente a possibilidade de um cálculo, né? Ele quer que a nossa escolha racional possa ser representada em termos de um cálculo com um resultado determinado. E veja que o Sigwik insiste que essa pressuposição da comensurabilidade está contida na própria noção de que há uma maior felicidade ou um máximo de felicidade. A noção de uma felicidade máxima, de uma felicidade maior, contém a comensurabilidade em termos quantitativos mesmo dos seus elementos, né? Então a gente não poderia enfatizar o suficiente esse compromisso do Sigwik, do utilitarismo do Sigwik com a comensurabilidade.
Então não é por acaso que é até banal hoje em dia que você veja críticas ao utilitarismo que sempre partem de uma defesa justamente da incomensurabilidade dos valores, né? Como é o caso notoriamente das críticas do Joseph Raz ao utilitarismo. Então esse é um dos pontos, digamos assim, em que você pode fazer uma crítica realmente filosoficamente relevante ao utilitarismo. Eu já mencionei que é uma maneira ingênua de você criticar um utilitarismo tão sofisticado como o do Sigwith, simplesmente abordando supostas consequências práticas da adoção do critério utilitarista. Um modo muito mais plausível, um modo muito mais sofisticado de se dirigir uma crítica ao utilitarismo é abordando essa questão da comensurabilidade dos valores, né? Não é nem um pouco óbvio que seja possível fazer isso que o Sigwith está descrevendo nessas passagens desse capítulo que se chama O Significado do Utilitarismo, que está aqui na abertura do 4º livro dos Métodos da Ética. Será que realmente podemos fazer essa conversão de todo o valor na moeda do prazer? Dá pra gente de atrelar uma certa quantidade de prazer a cada opção valiosa, a tal ponto de possamos dizer que todas essas opções podem ser comensuradas numa mesma escala como sendo uma opção mais ou menos prazerosa, né? Será que esse cálculo é pelo menos conceitualmente possível? É claro que na prática o Sigwith admitirá que nós não conseguimos efetuar esse cálculo muitas vezes, né? Ele não vai prescrever esse cálculo como uma regra prática para nossa conduta. Nós falaremos disso em aulas futuras, mas isso tem que ser pelo menos em princípio possível, né? Tem que ser conceitualmente possível. E é aqui sim que pode haver um debate filosófico mais interessante com os utilitaristas entre os utilitaristas e seus adversários, tá? Definido então o utilitarismo com essa questão de que nós precisamos considerar como corretas aquelas ações que nos conduzem à maior felicidade daqueles que são afetados por elas, nós podemos nos perguntar: a felicidade de quem exatamente conta? Será que só dos seres humanos? E aqui o Sigwith diz que a tendência de Bentham, de Mill, uma tendência geral do utilitarismo é dizer que não são só os seres humanos que contam, porque justamente o utilitarismo procura evitar distinções arbitrárias. Ele procura evitar a parcialidade. É por esse motivo que o utilitarismo já nasce de uma percepção de que a sua felicidade não poderia contar mais do que a felicidade do outro, né? Está aqui na raiz do utilitarismo essa ideia de que entre a sua felicidade e a felicidade de qualquer outra pessoa, você não pode ter preferência pela sua felicidade, porque essa seria uma preferência arbitrária. Então, da mesma forma, o utilitarista também tende a considerar que seria arbitrário preferirmos a felicidade dos seres da nossa espécie à felicidade de outros animais que também são capazes dos mesmos sentimentos praticamente de dor e prazer, ou pelo menos são capazes de dor e prazer da mesma forma que nós somos capazes, né? Por isso a tendência aqui é incluir os animais, a felicidade dos animais nesse cálculo, e é por isso que você pode observar que muitas pessoas que defendem direitos dos animais, né? Muitos veganos e tal, se alinham com o utilitarismo. Esse é o motivo que nós encontramos aqui.
Da mesma forma, os utilitaristas também não podem excluir dessa felicidade aqueles que ainda não nasceram, mas serão afetados pelas nossas ações, as gerações futuras. Só que aí nós temos que levar em consideração uma incerteza muito maior, né? Aí não tem como a gente saber o quanto exatamente as nossas ações afetarão essas pessoas que ainda nem existem, porque nem sequer é certo que elas existirão. Então aqui o fator incerteza tem um peso muito maior, mas isso não quer dizer que não importe a felicidade das gerações futuras. Quer dizer apenas que no cálculo esse será um fator difícil de ser considerado, porque, como eu falei, não temos como avaliar muito propriamente até que ponto as nossas ações terão de fato um impacto sobre essas pessoas. Aqui nós chegamos num problema interessante, que é o problema da distribuição dessa felicidade. Note que o critério do utilitarista, o cálculo do utilitarista, ele fala apenas em aumentar a quantidade, o total, né? Então você pode aumentar o total tanto concentrando essa felicidade mais em algumas pessoas, quanto aumentando a distribuição, diminuindo, portanto, a felicidade de uma minoria, né? Então você pode fazer uma distribuição mais igual, ou você pode fazer uma distribuição mais concentrada, bastante desigual, e nos dois cenários o que você tem é que o critério utilitarista está satisfeito da mesma forma. O Sigwith considera que antes dele os utilitaristas não deram muita bola para esse problema. Inclusive, este é o momento mais oportuno para que eu finalmente fale um pouquinho mais daquela distinção entre utilitarismo e consequencialismo, né? Nem toda ética consequencialista, como eu defini no primeiro vídeo desta série, é uma ética utilitarista. O utilitarismo clássico, sobretudo, se caracteriza por esse fim, essa consequência hedonista que é buscada, e não necessariamente isso estará presente em qualquer forma de utilitarismo e, sobretudo, em qualquer forma de consequencialismo. Mas um elemento importante do consequencialismo que não é utilitarista, além dessa possibilidade dele se afastar mais do hedonismo, é que ele tende a valorizar também a distribuição. Então, muitos filósofos que se denominam consequencialistas, mas não utilitaristas, como é o caso do Brad Hooker, inclusive aqui eu estou me valendo do que ele diz sobre isso, essa não é uma distinção minha, tá? O Brad Hooker, por exemplo, se considera consequencialista e não utilitarista, justamente porque o princípio do Brad Hooker abraça também uma forma específica de distribuição e não fala apenas de um aumento da quantidade geral de bem. Então, nós podemos pensar que os utilitaristas tendem a pensar apenas no aumento do valor total, né? Eles têm uma determinada concepção do que é o bem, do que é bom, e eles querem aumentar essa quantidade, mas eles não têm um princípio, eles são indiferentes quanto à distribuição. Já os consequencialistas, como Brad Hooker, tendem a incluir um princípio de distribuição no próprio princípio consequencialista. Há um modo de distribuição que é considerado melhor do que outros modos. Claro que o Sigwith não seria muito simpático a isso, ou não seria nada simpático a isso pela seguinte razão. Como o próprio Brad Hooker admite, isso introduz vagueza, isso introduz indeterminação no cálculo.
nós temos visto que o Sigwik quer justamente que ele possa chegar a respostas corretas, respostas certas, pelo menos em tese, em princípio, né? E isso só é possível se houver comensurabilidade entre os valores, só é possível se a comparabilidade dos valores estiver garantida pela comensurabilidade. Agora, na medida em que você bifurca o princípio, você coloca dois valores já dentro do princípio, aí você pode ter situações em que esses dois valores distintos, distribuição e maior quantidade, podem entrar em choque. Pode ser que aquilo que esteja mais de acordo com a parte da distribuição do princípio ideal de distribuição diminua a quantidade total de felicidade. Pode ser que uma quantidade maior de felicidade seja alcançada contra aquele padrão de distribuição da felicidade. E nesses casos de conflito, como é que você poderia arbitrar entre esses dois valores? Então, aqui você teria um problema para o cálculo consequencialista causado por essa bifurcação de valores dentro do princípio. O Sigwik garante que isso não ocorra na filosofia dele, mantendo no princípio apenas a quantidade. Mas aí ele nos diz o seguinte, olha, haverá várias situações, até pelo fato de que na prática o cálculo será muito grosseiro, esse cálculo nunca será científico exato, né? Será um cálculo grosseiro do que leva a maior felicidade. Então nós teremos várias opções que serão aprovadas pelo critério utilitarista com diferentes modelos de distribuição. Então, o critério utilitarista, ele pode aprovar vários conjuntos diferentes de consequências de ações diferentes, de tal maneira que só com o critério utilitarista você não consegue dizer esta é a melhor ação neste momento para este agente, porque se ele agir de uma forma ou de outra, a quantidade de felicidade que nós podemos avaliar que decorreria daquela ação será a mesma, né? Será a mesma quantidade. Então aí o Sigwik adota um princípio de distribuição como critério de desempate. Então aí não tem conflito, porque o critério é apenas de desempate, ele não faz parte do princípio. O princípio diz, vise a maior felicidade. Quando dois conjuntos de consequências equivalem em felicidade, aí você apela a um padrão de distribuição para desempatar. Então, a distribuição é subordinada ao princípio utilitarista e não afeta a correção do cálculo, muito pelo contrário, ajuda o cálculo a ser mais preciso quando, pelo seu aspecto grosseiro, ele nos leva a situações de empate, né? Então, é nesse sentido em que o Sigwik dá importância à distribuição, não é em termos principiológicos, como é o caso do Brad Hooker, né? Como é o caso de outros autores que se dizem consequencialistas, como o próprio Richard Brandt também, que é bastante relevante nesse debate todo, né? Então, Sigwik, utilitarista clássico, né? Tendência de pensar ali no fim em termos estritamente hedonistas, e é um fim só, apenas um bem, que no caso é o aumento desse montante, nessa quantidade geral de felicidade, sendo o princípio de distribuição apenas um critério de desempate. Por fim, né, você deve estar se perguntando agora qual é então esse princípio de distribuição da felicidade que o Sigwik usa como critério de desempate nos casos em que o critério utilitarista não determina
um curso de ação como o curso correto. E aqui ele se alinha com autores que consideram que é o princípio da igualdade, que é o único princípio que não requer justificação. Ele tende a pensar, então, ele é bastante explícito até nesse ponto, né, de que qualquer desvio da igualdade tem que ser justificado, mas a igualdade mesmo não precisa ser justificada. Nesse ponto, inclusive, ele se opõe a um autor contemporâneo, o Harry Frankfurt, né, que escreveu o livro On Inequality, né? Eu até escrevi uma resenha sobre esse livro, que está publicada na revista Manuscrito. Se você quiser fazer uma busca aí no Google, você encontra essa resenha. Então, o Frankfurt argumenta justamente contra esses autores que acham que a igualdade não precisa de justificação. Só os desvios da igualdade é que requerem justificação. Que é uma ideia basicamente da seguinte forma: imagine que você vai dar uma festa, né? E você tem lá um bolo para repartir entre os seus convidados. A expectativa de todos é receber um pedaço do mesmo tamanho. Se você der um pedaço de um tamanho diferente para alguma pessoa, tem que ter uma diferença nessa pessoa que justifique isso, né? Por exemplo, essa é a minha esposa, esse é o meu marido, esse aqui é o meu filho, é alguém que tem que ter alguma coisa de especial. Talvez você, como aquele que é o aniversariante, por exemplo, seja visto como alguém que tem o direito de privilegiar uma pessoa que você ama mais. Então, isso é uma justificativa para o desvio da igualdade. Ou imagine que uma mãe que tem 3 filhos e fez um bolo, aí ela tem que dividir esse bolo entre os 3 filhos. Ela teria que ter uma justificativa para dar um pedaço de bolo maior para um filho ou para o outro, né? Esse aqui tá passando fome, sei lá, ele não come muito, a única coisa que ele come na vida é bolo. Os outros são gulosos, comem de tudo. Eu preciso que esse aqui coma alguma coisa, então vou dar um pedaço maior para ele, alguma coisa nesse sentido. Uma justificação, é isso que importa, né? A ideia de que a igualdade não precisa de justificação, o desvio da igualdade é que precisa de alguma justificação. Então, essa é a intuição a qual sigo e que adere aqui. Não é algo que seja corrente ou que seja o mais comum entre os consequencialistas. Uma crítica que se costuma fazer à igualdade é justamente que ela poderia ser obtida nivelando por baixo, né? Se o que você quer é a igualdade, então você pode simplesmente tornar algumas pessoas menos felizes e com isso você tem igualdade na distribuição de felicidade. Note que essa objeção não atinge o Sigwik, justamente porque, como eu falei, a igualdade para ele é só critério de desempate. Então você não pode, por meio da igualdade, promover uma redução do cômputo geral da felicidade. O nivelamento por baixo prejudicaria o princípio do utilitarismo, que não inclui a distribuição igual. Então, esse argumento não atinge o Sigwik, né? Mas é um argumento comum para que pessoas acabem abraçando outros princípios de distribuição que não a igualdade, como, por exemplo, o próprio Frankfurt, que é um crítico da igualdade, adota o suficientarismo, né? A ideia de que as pessoas precisam ter o suficiente e não necessariamente o mesmo que outros têm. Ou então elas podem adotar, como é o caso do Brad Hooker, um prioritarismo, a ideia de que você deve dar um peso maior à felicidade daqueles que são menos favorecidos, né? Você vai ser tendencioso propositalmente com respeito àqueles que estão em uma posição menos privilegiada. Então, isso seria um prioritarismo, que também está contido no princípio da diferença do próprio John Rawls, em uma teoria da justiça, né?
quando ele diz que a desigualdade é admitida justamente quando ela favorece aqueles que estão em pior posição. Então, você pode ter uma sociedade menos igual se isso significar que aquele que está na pior posição da sociedade fica melhor naquela sociedade que admite mais desigualdade, né? Então, isso é uma forma de prioritarismo também, não é uma defesa estrita da igualdade, embora isso assuma que desvios da igualdade precisam de uma justificação, né? No caso do pensamento do John Rawls, o desvio da igualdade é justificado exatamente por um princípio de prioridade. Um princípio que diz: nós temos que fazer com que os mais pobres fiquem numa posição melhor. Se isso significa ter uma sociedade menos igualitária, então nós podemos, por isso, justificar um desvio da igualdade, né? Mas o Sigwik não entra, essa não é a principal preocupação dele, né? Ele nem aprofunda esse tipo de debate e simplesmente diz que em caso de empate, né, das posições segundo o critério utilitarista, aí sim você aplica um princípio de distribuição, que ele diz pura e simplesmente que é o princípio da igualdade. Então seria isso para essa aula e nós nos vemos aí nas próximas aulas que dão continuidade a esse nosso estudo do livro 4 dos Métodos da Ética, que é o livro sobre utilitarismo. Te vejo lá então, até!